precisamos colocar kavaná, nós precisamos colocar intenção em tudo aquilo que nós realizamos para Hashem. Então, sendo assim, eu quero conversar um pouco dentro dessa temática. Cumpra os mandamentos com perfeição. Como você tem cumprido as mitzvot? Com kavaná, com intenção, com alma. Você coloca intenção nas mitzvot? Para nós, Benei Noach, as 7 mitzvot e suas ramificações, será que estamos cumprindo, obedecendo essas mitzvot com toda a perfeição, com toda a reverência? Então eu quero que você reflita nessa temática. Uma das coisas que nós percebemos na Parashá de Tetzaveh é que Hashem, que Deus, ele é muito detalhista. Você começa a perceber ali as instruções do candelabro, as instruções para as vestimentas dos sacerdotes. Então nós percebemos que Hashem, ele é detalhista e perfeccionista. Basta você ler a Parashá inteira e você vai perceber que Hashem, de fato, ele é muito detalhista. E sendo assim, a lição que nós tiramos da Parashá de Tetzaveh, claro, nós podemos tirar muitas e muitas lições, mas uma lição que eu quero trazer aqui, nesse contexto de aplicação prática, é que nós devemos guardar os mandamentos com muita perfeição. Então agora, eu quero te convidar a ler comigo na Torá, Shemot, capítulo 27, verso de número 20. A Parashá, ela começa nos falando: e você deve ordenar aos israelitas, e eles devem trazer azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lâmpada, até que queime constantemente. Na tenda da reunião, fora da divisória que fica em frente da arca do testemunho, Aaron e seus filhos providenciarão para que tenha azeite suficiente para que as lâmpadas queimem do anoitecer até amanhã na presença de Deus. Este é um estatuto eterno para os israelitas. Então a Parashá, ela começa falando alguns detalhes referentes a Menorá. Então nós percebemos aqui que o versículo de número 20, ele começa dizendo: e você. É interessante aqui que o nome de Moshe, ele não aparece nessa Parashá. E por isso aqui o versículo 1, ele começa falando: e você, Hashem, falando para Moshe. O texto aqui não está falando e você, Moshe. O texto diz e você. Então nós aprendemos pelos sábios, o próprio Rashi, ele vai nos ensinar que o nome de Moshe, ele foi retirado dessa Parashá, dessa porção da Torá, devido ao pedido que ele fez para Hashem lá no Monte Sinai: risca o meu nome do livro. Então o nome de Moshe nessa Parashá, nessa porção da Torá, está oculto. E aí o versículo continua dizendo: e você deve ordenar, Tetzaveh, que é o nome da nossa Parashá, aos filhos de Israel que devem trazer azeite de oliva puro. E aqui é interessante, dentro dessa parte aqui do verso, é daqui que nós vamos tirar essa temática. Se você prestar atenção, a Torá está nos falando que os israelitas, eles deveriam trazer para Moshe o azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lâmpada, que é o candelabro, até que queime constantemente. Então, quando nós começamos a interpretar esse verso, nós aprendemos com Rashi, o próprio Rumash vai falar isso também,
que este azeite ele era produzido ali no pilão. Então se colhia ali as azeitonas, colocava no pilão e dava uma prensada. E as primeiras gotas de azeite, elas deveriam sim ser utilizadas ali no candelabro. Isso significa que o melhor azeite iria ser utilizado para acender a menorá. E esta é a lição que nós queremos tirar aqui nessa micromensagem. Que para Deus, que para o eterno, nós precisamos oferecer o melhor azeite. Nós precisamos oferecer o melhor de nós para Hashem. E fazer o melhor para Ele com kavaná, com intenção. É isso que nós estamos aprendendo aqui nessa paraxá. Então, só para você ter uma ideia, um entendimento melhor, veja o que o Rashi diz deste verso. Shemot, capítulo 27, verso de número 20. Primeiro verso da nossa paraxá. Então, o Rashi, ele nos explica esse termo esmagado. As azeitonas eram batidas com um pilão e não eram moídas para que não contivesse bagaço. Depois que saía a primeira gota, introduzia-se as azeitonas do moinho e as moíam. A segunda extração do azeite não era apropriada para o candelabro, mas era apropriada para as oferendas de farinha, conforme está escrito, esmagado para iluminar, e não esmagado para ser utilizado nas oferendas de farinha. Menahot 86a. Então nós estamos aprendendo aqui com Rashi essa ideia de fazer o melhor para Hashem. Nós estamos aprendendo aqui que nós devemos cumprir a mitzvah, os mandamentos, com muita perfeição. Então veja o processo. O Rashi está dizendo que as azeitonas, elas eram batidas em um pilão e não eram moídas para que não contivesse bagaço. Só por essa fala do Rashi, nós aprendemos que essa mitzvah, ela deveria ser praticada com muito perfeccionismo. Como eu disse, Hashem, ele é muito detalhista e ele deseja que nós façamos o melhor para ele. Hashem quer que nós pratiquemos a mitzvah com muita perfeição. Então, sendo assim, para acender o candelabro, olha o processo. Coletar a azeitona, diz aqui o Rashi, bater essas azeitonas em um pilão. As primeiras gotas deveriam ser separadas para acender ali o candelabro. Então nós aprendemos aqui um cuidado, um perfeccionismo, algo muito detalhado de como os Benei Israel deveriam praticar essa mitzvah. Sendo assim, a lição que nós aprendemos, queridos, é que nós devemos cumprir os mandamentos com perfeição. E para nós, Benei Noach, como nós temos aprendido na trajetória, nós devemos praticar as 7 mitzvot e as suas derivações, as suas ramificações com muita excelência. E nós aprendemos que nós devemos não praticar idolatria, isto é, nós não adoramos imagens de pau, de pedra, de barro, homens, nós adoramos somente a Hashem, adoramos somente a Deus. Nós não podemos falar mal do nome de Deus, nós não podemos assassinar, nós não podemos roubar, nós não podemos praticar relações sexuais ilícitas. Respeite a sua família.
nós devemos praticar atos de justiça, e nós aprendemos, de acordo com Gênesis 9:4, que nós não devemos maltratar os animais. E diz o Maimônides: quem pratica essas 7 leis é considerado um tzadik e é comparado ao sumo sacerdote. Sendo assim, toda essa informação emite para nós a seguinte mensagem: pratique, cumpra as mitzvot com perfeição, com kavaná, com intenção. Se você for ler a Torá, leia com alma, leia com prazer, cumpra a mitzvah com kavaná, com intenção. Se você for fazer uma tzedaká, faça com amor, faça com intenção, faça o melhor para Hashem, porque o nosso propósito é fazermos esse mundo a morada de Hashem. Então, o tema, a reflexão, a mensagem que eu gostaria de trazer neste conteúdo dentro da Parashá Tetzav é: cumpra os mandamentos com perfeição. Lembramos que o azeite, ele deveria passar por um processo. O azeite, se coletava as azeitonas, colocavam dentro de um pilão e ali extraía as primeiras gotas do azeite para acender o candelabro. Sendo assim, para Deus é o melhor, para Hashem é o mais perfeito. Eu não posso cumprir uma mitzvah, um mandamento, de modo relaxado. Eu não posso cumprir uma mitzvah sem intenção. Eu vou fazer por fazer, eu vou guardar a palavra do Eterno por guardar, mas eu não estou com coração nisso. Não, para Deus precisamos cumprir os mandamentos com toda a perfeição. Se precisarmos extrair o primeiro azeite, as primeiras gotas de azeite da azeitona para acender o candelabro, vamos fazer de acordo com o que manda a Torá. É claro, estou pegando esse conteúdo da Parashá e trazendo para nós uma lição prática, que de fato nós precisamos fazer as coisas para Deus com kavaná, precisamos fazer as coisas para Hashem com perfeição. Como eu disse, basta nós lermos a Parashá de Tetzav e nós vamos perceber o quão grande Hashem é perfeccionista, o quão grande Hashem é detalhista, e ele deseja que nós pratiquemos a mitzvah, o mandamento que ele ordenou, com muita perfeição e não de modo relaxado. Então, que possamos refletir sobre isso. Nós, como Bnei Noach, nós temos uma missão junto com os nossos irmãos mais velhos, os judeus. Nós temos a missão de difundir, de fazer com que essa terra tenha conhecimento de Deus. Nós temos a missão de trazer luz para as nações. Nós temos a missão de trazer consciência divina. E como nós, Bnei Noach, vamos conseguir chegar num estado desejado como esse? Simples, guardando as 7 mitzvot, guardando os 7 mandamentos de Deus. E eu quero dizer que Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de amor. Então basta você pedir perdão para Hashem, basta você pedir perdão para Deus, direto para Ele. E sem sombra de dúvida, Ele vai perdoar os seus pecados. E eu quero dizer algo aqui na conclusão dessa Parashá. Faça a mitzvah com muita perfeição. Amém? Que possamos refletir nessa micromensagem. Baruch Hashem, Shavuot Tov a todos, uma boa semana a todos. Amém.